No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima será de tensão e mistério. Gerluce, tomada pelo desespero, descobre por Viviane que Joely foi vista vagando pelas ruas, confusa e assustada. O coração da cuidadora dispara. Ela sente que algo terrível está prestes a acontecer. Josefa, ao notar o sofrimento, decide ajudá-la a enganar Arminda para que possa sair escondida e procurar pela filha desaparecida. Sem saber por onde começar, Gerluce liga para Paulinho. "Se eu não achar minha menina hoje, juro que não sei o que faço da minha vida", confessa chorando. Enquanto isso, Kellen também entra em ação, tentando localizar Joely antes que o pior aconteça. A jovem, porém, acaba caindo em uma armadilha. Ela encontra Raul, o rapaz que vinha sendo seguido por um homem misterioso da comunidade. O reencontro é tenso e o clima pesa ainda mais quando Bagdá surge com seu bando, cercando o beco em completo silêncio. O olhar frio dos criminosos deixa claro que ninguém sairá dali ileso. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Longe dali, Misael enfrenta seus próprios fantasmas. Diante do túmulo da esposa, ele promete vingança, jurando que só encontrará paz quando o responsável pela tragédia pagar pelo que fez. O vento açoita o cemitério, mas ele permanece imóvel, encarando a lápide como se exigisse uma resposta. De alma dilacerada, parte em busca de abrigo na casa de Joaquim, um velho amigo que vive isolado nas colinas. Ao vê-lo, Joaquim empalidece. Não acreditava que Misael ainda estivesse vivo. Entre goles de café amargo, Misael revela fragmentos do que viveu desde que desapareceu. Joaquim escuta, atônito, e o adverte. "Se descobrirem que você sobreviveu, vão te caçar até o fim dos dias." Já na mansão, Ferete confidencia a Zenilda que o caso da morte de Rogério foi arquivado. Com aquele bilhete, ficou provado que ele mesmo quis morrer, afirma, disfarçando um sorriso cínico. Zenilda, em silêncio, o observa. Sabe que há algo por trás daquela expressão satisfeita, mas prefere guardar suas suspeitas. Bagdá treme ao descobrir quem é o pai de Joely e desiste de matar ela e Raul. A tensão vai explodir na comunidade da Chacrinha. O clima de guerra toma conta das vielas e o medo corre pelas janelas, pelos becos, pelas vozes que se calam ao cair da noite. Bagdá, o homem mais temido do morro, está com o sangue fervendo. Ele acredita ter sido traído por Raul, um rapaz que ousou atravessar a fronteira invisível que separa os que obedecem dos que desafiam. E ao lado dele, Joely, uma garota que carrega no ventre uma vida e no olhar um segredo, se torna o alvo de uma sentença cruel. Cercados no mirante, um ponto alto da comunidade onde a vista alcança o horizonte e o perigo parece mais próximo, Raul e Joely se veem encurralados. Bagdá chega cercado de comparsas, todos armados, todos prontos para executar a ordem do chefe. Os dois vão para o micro-ondas, dispara, frio como o aço da pistola em sua mão. Joely tenta argumentar. As lágrimas escorrem, o coração dela parece sair pela boca. "Por favor, Bagdá, ele não tem culpa. Eu tô grávida, deixa a gente viver", suplica, mas as palavras dela soam como vento em meio a tiros. Raul tenta protegê-la, dá um passo à frente, mas é empurrado de volta. O destino dos dois parece selado. É quando surge Kellen, a filha do pastor da comunidade, menina de fé inabalável e coragem quase sobrenatural. Ela avança entre os homens armados, ignorando os olhares de deboche. "Isso não é justo, Bagdá. Você está prestes a cometer um erro que vai te perseguir para sempre", diz com firmeza. O traficante ri, um riso que ecoa com arrogância. "Você não sabe de nada, garota. Sai daqui antes que eu te coloque junto com eles." Mas Kellen não se move. Ela se aproxima devagar, o rosto sereno, a voz quase num sussurro. "Eu sei quem é o pai da Joely." Essas palavras congelam o ar. Bagdá, acostumado a controlar o medo dos outros, agora sente o seu próprio peito apertar. "O que você disse?" pergunta, a voz rouca, o olhar tentando disfarçar o impacto. Kellen se aproxima mais, ignora o perigo e murmura o nome. O nome é uma bomba.
Bagdá empalidece, dá 2 passos para trás. A expressão de raiva se desfaz, dando lugar a uma mistura de incredulidade e desespero. "Você está mentindo", diz, mas a voz falha. "Isso é mentira, Kellen. Não pode ser ele." A garota ergue os olhos firmes. "Eu ouvi da boca dele, do seu pai." O silêncio que se segue é mortal. Nem o vento se atreve a soprar. Os homens armados trocam olhares desconfiados, sem entender o que está acontecendo. Bagdá parece paralisado, preso entre a fúria e o medo. A lembrança do pai, o homem que o abandonou ainda criança, vem à tona como um golpe. Raul observa tudo sem entender o que está por trás daquela revelação. Joelle, por outro lado, sente o coração acelerar. Ela percebe que algo maior do que a própria vida está em jogo. "Bagdá, por favor", tenta dizer, mas ele levanta a mão pedindo silêncio. "Repete o que você disse", exige o traficante. Kellen encara o olhar feroz dele e repete sem hesitar. "O pai da Joelle é o mesmo que te colocou no mundo. O homem que você odeia. O choque é devastador." Bagdá fecha os olhos, respira fundo, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Os braços dele tremem. A arma, firme até segundos atrás, parece pesar toneladas. Os comparsas esperam ordens, mas ele não diz nada. O rosto se contrai e o olhar perde o foco. "Meu pai, aquele desgraçado", murmura e o tom é de dor. Kellen aproveita o momento. "Bagdá, você sempre quis respostas. Essa é uma delas. Deus está te dando uma chance de parar, de quebrar esse ciclo." Ele a encara, ainda atordoado. "Você acha que eu vou mudar porque você falou bonito, menina? Eu sou o que sou, mas as palavras saem ocas. O poder que o fazia temido já não o sustenta. Ele se sente pequeno, vulnerável, humano. As lembranças de infância, o abandono, a fome, o ódio, vêm à tona, misturadas agora com a imagem da garota que poderia ser sua sobrinha, o bebê que ele quase matou sem saber. Joelle cai de joelhos, soluçando. Raul a abraça, ainda incrédulo com o rumo dos acontecimentos. "Por que você parou, Bagdá? O que ela te disse?" pergunta, mas o traficante o ignora. Kellen, firme, se coloca entre eles. "Agora você sabe que o sangue que corre na Joelle é o mesmo que corre em você. Vai atirar nela? Vai queimar a própria família?" Essas palavras o atingem como um tiro. Bagdá dá um passo para trás, encara o horizonte, como se tentasse fugir do próprio destino. O sol começa a se pôr, tingindo o céu de vermelho. É como se o morro inteiro respirasse junto com ele. Pesado, sufocado, dividido entre o crime e o perdão. Um dos capangas, nervoso, se aproxima. "Patrão, a gente vai fazer o quê?" dá a ordem. Bagdá gira lentamente a cabeça, encara o rapaz com os olhos marejados. Pela primeira vez, há humanidade naquele olhar. Ninguém vai morrer hoje. O silêncio volta a reinar, mas agora é outro tipo de silêncio, o que precede uma mudança. Raul solta um suspiro de alívio. Joelle desaba em lágrimas. Kellen mantém o olhar fixo no homem que, por um segundo, parece mais perdido do que perigoso. "Vocês têm sorte", murmura ele com a voz embargada. "Mas isso aqui ainda não acabou." E vira as costas, desaparecendo nas sombras do morro, levando consigo um peso que nenhuma bala poderia aliviar. Kellen ainda tenta entender o que fez. Raul e Joelle se abraçam tremendo. A jovem passa a mão na barriga e murmura: "Nosso filho viveu por um milagre." Mas o milagre tem preço. E o destino ainda prepara novas provas. Porque o segredo que Kellen revelou é só a ponta de um passado que pode transformar o morro inteiro em campo de guerra. Bagdá desce o morro como um homem possuído por fantasmas. O rosto fechado, o olhar distante e o peso da revelação corroendo sua alma como ferrugem. Ele entra em seu barraco, tranca a porta e se joga na cadeira, respirando com dificuldade. O nome do pai ecoa em sua cabeça. Lá fora, a comunidade ainda comenta o ocorrido. Os becos fervem de boatos, as vozes sussurram que Bagdá travou na hora H, que ele viu o diabo na frente. Alguns dizem que foi medo, outros acreditam que foi um sinal divino. Mas quem esteve lá sabe, houve algo mais profundo.
algo que tocou a alma do homem mais temido do morro. Enquanto isso, Kellen caminha de volta à igreja com o coração disparado. Ela sabe que mexeu num vespeiro. Revelar o segredo do pai pode ter salvo 2 vidas, mas também colocou a dela em risco. Bagdá, do lado de fora, observa a igreja à distância. Ele a vê pela janela. O homem que o renegou, agora cercado de fiéis, pregando salvação com a voz doce de quem nunca pecou. O ódio e o amor se misturam dentro dele, como 2 forças tentando rasgar o mesmo coração. O morro inteiro parece diferente. Joeli e Raul observam de longe, abraçados, sem saber se aquele foi o fim de um pesadelo ou o começo de outro. O vento sopra forte, levantando poeira, levando embora o som dos tiros que nunca aconteceram. Bagdá caminha pela rua principal sem pressa, sem destino. As crianças o olham com curiosidade, sem medo. Pela primeira vez, ele não impõe terror, impõe silêncio. E nesse silêncio, o morro entende que algo profundo mudou. A noite cai sobre a chacrinha. O som dos tambores de um culto ecoa ao longe. E, dentro do barraco de Bagdá, a arma permanece esquecida sobre a mesa, como se a guerra que ele sempre lutou tivesse perdido o sentido. O enigma que Ferete lança à toa é a chave do mistério de Três Graças. O que começa como uma conversa banal entre marido e mulher vai se transformar na maior virada. Ferete, o homem que todos veem como o benfeitor da cidade, deixará escapar um enigma que mudará o rumo da história. Uma frase solta, dita ao acaso, mas que vai ecoar como um sussurro mortal pelos corredores da fundação que leva seu nome. O público verá o vilão abrir o coração a Zenilda, sua esposa, num raro momento de fragilidade. Ele falará da morte de Rogério, o sócio desaparecido, marido de Arminda, com uma mistura de saudade e teatralidade, como quem tenta encerrar um assunto que nunca deveria ser reaberto. Mas quem prestar atenção vai perceber. Cada palavra dita por Ferete é uma armadilha. O tom de dor, a pausa calculada, o olhar fixo no vazio, tudo é parte de um espetáculo meticulosamente ensaiado. Ferete fala demais, e é justamente aí que ele entrega a pista do que virá. Rogério era o tipo de homem que inspirava confiança. Gentil, idealista e com uma mente voltada para o bem. Foi ele quem idealizou os projetos da fundação. Um sonho de ajudar os necessitados e transformar Três Graças em um refúgio de dignidade. Ao lado de Ferete, acreditava estar construindo algo maior. Mas então veio o bilhete. Uma folha amarelada, escrita às pressas, deixada sobre a mesa do escritório. Nele, palavras que falavam de culpa, de cansaço e de um desejo de desaparecer. Tudo indicava suicídio. O problema? Nada ali parecia escrito por Rogério. Arminda, devastada, acreditou. A polícia confirmou. O caso foi encerrado. Só que Josefa, que tudo observa e pouco fala, nunca engoliu aquela história. Ferete, num jantar aparentemente inocente, resolve reabrir o passado. Ele comenta com Zenilda, mexendo distraidamente no copo de vinho. Por que ainda falam na morte de Rogério? Um homem que deixou um bilhete. O caso está encerrado. Zenilda, sempre submissa, tenta consolar. Talvez ele tenha descoberto alguma doença e não quis ser um peso para ninguém. Mas Ferete vai além. Se foi isso, ele podia ter me contado. Eu teria achado uma cura, Zenilda. Eu moveria céus e terra para salvar o meu amigo. A entonação é perfeita, mas há algo estranho na escolha das palavras. O público verá o olhar de Zenilda tremer, como se intuísse que há mais naquela dor do que simples luto. A câmera foca no rosto do vilão. Um leve sorriso surge, rápido demais para ser notado por quem está na sala. Na manhã seguinte, Josefa comenta com Gerluce sobre o caso. Aquele homem não se matou, não. Aquilo foi coisa de gente viva, gente fria. Gerluce arregala os olhos espantada. A senhora está dizendo que foi assassinato? Josefa aperta o terço entre os dedos. Eu não digo, eu sinto. O corpo nunca apareceu. E um homem bom como Rogério não vai para o mar para morrer, vai para respirar. Enquanto isso, a câmera corta para Ferete, observando o retrato do antigo sócio na parede da fundação. Há um detalhe sutil. Uma marca no quadro como se ele tivesse sido recolocado recentemente.
E atrás da moldura, o público verá um envelope lacrado com o nome de Rogério em tinta vermelha. Nos bastidores, a novela começará a plantar as sementes da grande reviravolta. Enquanto todos acreditam na morte, Rogério estará vivo, escondido, ferido e determinado a voltar. As cenas mostrarão flashes do mar revolto, pedaços do bilhete rasgado e uma lancha sendo conduzida por mãos misteriosas. O homem que todos choraram não morreu. Ele foi empurrado para fora da própria história e agora quer reescrevê-la. Arminda começará a ter sonhos com o marido chamando por ela. Você está viva, Arminda, mas eu também. A mulher acordará assustada, sem saber se é uma lembrança, um aviso ou apenas saudade. Enquanto isso, Ferete continuará manipulando tudo e todos. Ele organiza eventos beneficentes, doa dinheiro, sorri diante das câmeras. O retrato do homem perfeito. Mas nos bastidores, o público verá o oposto. Ligações misteriosas, cofres trancados e conversas sussurradas com Zenilda sobre documentos antigos e segredos de fundação. Em uma dessas conversas, ele deixa escapar. Se aquele bilhete voltasse à tona, tudo viria abaixo. Zenilda pergunta, que bilhete, Ferete? E ele responde rápido demais, nada, minha querida. Coisa da minha cabeça. A partir daí, cada aparição de Ferete se tornará um jogo de xadrez. Cada frase, um movimento. Cada pausa, uma ameaça. Josefa se tornará o grande fio condutor desse mistério. A matriarca, com sua sabedoria e intuição afiada, vai costurar as pontas soltas que todos ignoram. Ela percebe que Ferete fala do caso como quem quer enterrar um segredo, não um amigo. Tem gente que chora para não molhar o sangue nas mãos, dirá em tom enigmático. Ela também encontrará um antigo recorte de jornal com o título Corpo de Empresário Contínua Desaparecido, guardado entre as páginas de uma Bíblia. Sumiu o corpo, mas ficou a culpa, murmura Josefa, fitando o vazio. Gerluce, curiosa, decide investigar o antigo escritório de Rogério. Ali, ela encontra uma caneta dourada com as iniciais R.A. e uma mancha de tinta na parede. O mesmo tipo de tinta do bilhete, só que a cor é diferente. Ela comenta com Arminda. Dona Arminda, o bilhete dizia que ele estava cansado da vida. Mas o Rogério que eu conhecia não se cansava nem de respirar. Tinha alguma coisa errada ali. Tudo se encaixa como um quebra-cabeça que só o público percebe. Ferete, em sua ânsia de parecer inocente, fala demais. Josefa, com sua sabedoria silenciosa, entende o não dito. Arminda, sem saber, carrega a chave emocional. E Rogério, o morto que vive, prepara o momento de reaparecer, não como vítima, mas como o fantasma da verdade. A cada capítulo, o suspense cresce, a trilha sonora se intensifica, o olhar de Ferete endurece, e o público começa a entender que o enigma não está apenas na morte de Rogério, mas na mentira que Ferete contou para sobreviver. Os dias seguintes em Três Graças serão marcados por um clima estranho, quase sufocante. As palavras de Ferete ecoam como um feitiço maldito, despertando dúvidas em quem antes aceitava a história do suicídio sem questionar. Arminda começa a evitar a fundação, tomada por lembranças e um sentimento que ela não sabe nomear. Algo entre saudade e desconfiança. Josefa, por outro lado, não disfarça o incômodo. Tem coisa que o tempo não apaga porque ainda está viva dentro da mentira, dirá, olhando para o retrato do genro. Gerluce, curiosa, tentará arrancar mais detalhes, mas a matriarca se fecha. A verdade vem sozinha, e quando vier, vai doer em mais de um. Enquanto isso, Ferete segue controlando o jogo. Finge serenidade, organiza eventos beneficentes, fala de fé e solidariedade, mas sempre com um olhar que denuncia o contrário. Quando fica sozinho, seu semblante muda. Ele encara o espelho e sussurra para si mesmo. Ninguém precisa saber. Ninguém nunca vai saber. Zenilda, percebendo o peso que o marido carrega, tenta acalmá-lo. Você devia deixar isso para trás, Ferete. Essa história já acabou. Mas o vilão, num tom gélido, rebate. Histórias só acabam quando a verdade aparece. E a nossa ainda não apareceu. Numa noite silenciosa, o mar de Três Graças parece rugir diferente. As ondas batem forte contra o cais,
como se quisessem devolver algo que nunca foi encontrado. A câmera se afasta lentamente. O vento apaga a vela acesa sobre o bilhete emoldurado. No reflexo da vidraça, o rosto de Ferretti surge por um instante. Frio, imóvel, enigmático. E o silêncio, mais uma vez, diz tudo.